Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga abundantemente em nome de Jesus. A palavra de Deus disse: "É aqui que nos se ha acortado la mano del Senhor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vostras iniquidades han hecho separação entre vosotros e vosso Deus, e vossos pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír." Amiga minha, amigo meu, quando nós outros não hacemos caso à la palavra de Deus, não la ponemos por obra e nos apartamos de sua presença, el mal saca proveito de la situação para atacar, para destruir, porque não podemos olvidar-nos que nós outros lidiamos uma batalha espiritual neste mundo, uma batalha em contra de las fuerzas del mal, las fuerzas del inferno, e Satanás só quer hurtar, matar e destruir. E nós outros vemos tanta destruição, tanto sofrimento, tanto dolor neste mundo. E por quê? Porque desafortunadamente muitos se han apartado de Deus, se han alejado de sua presença, como sucedeu com o rei Acaz, que hablamos no programa de ayer, não? Acaz, que foi rei em Judá. Pero Acaz, ele não hizo caso à palavra de Deus. Deu lugar ao orgulho, à soberbia, pensava que não necessitava de Deus. Incluso se volviu a outros deuses, se volviu idólatra, praticou coisas abomináveis ao Senhor, a ponto que ele hasta sacrificou a seu próprio filho em um ritual, queimando, passando seu filho por el fogo. E porque ele cometeu tantos pecados, porque ele se rebelou em contra de Deus, os inimigos lhe atacaram, vieram os sírios e lhe derrotaram, levaram muitos cautivos para Damasco, e em um dia morreram 120.000 homens valientes de Judá. Foi uma destruição total, porque ele não hizo caso à palavra de Deus, ele não obedeceu à palavra de Deus, a ponto que ele perdeu sua vida e Judá foi completamente devastada por los inimigos. Foi uma época de muitíssimo dolor, muitíssimo sofrimento, muita miséria. Parecia que Deus se havia olvidado de eles, pero não é que Deus se havia olvidado de eles, senão que eles se olvidaram de Deus. Eles volveram a espalda para Deus. E Deus não podia ser nada, porque Deus respeita a decisão de cada um. Nós outros somos livres para escolher o caminho que queremos seguir. Não pense você que Deus está feliz com a situação que a humanidade está vivendo hoje. Não, Deus não está feliz. Deus não quer o mal de nada. Deus não quer que nada esteja sofrendo.
Ele já ha dado prova de seu amor, dando a seu próprio Hijo para que viniera a este mundo para salvar-nos, para perdonar nossos pecados, para hacer a reconciliação del hombre com Deus. Pero aún assim, aún Jesus, viniendo a este mundo, muitos não lo aceitam. Muitos não creem em Ele. Muitos não se vuelven a Ele. Não seguem sua palavra. Querem fazer as coisas a sua maneira. E que é o que Deus pode fazer? Deus não pode fazer nada. Porque Ele tem que respeitar nossa decisão. Nós outros decidimos nosso futuro, nosso destino. Somos dueños de nosso destino. E quizás você que me escute neste momento esteja sofrendo, esteja aí gemendo com tantos problemas em sua casa, em sua família, problemas de saúde, problemas econômicos, e você pensa que Deus é o culpável, você echa a culpa em Deus e no Senhor, quando nós outros somos os únicos culpáveis de nosso sofrimento, de nosso dolor, por causa das malas decisões que tomamos em la vida. Porque todo lo que el hombre siembra, el hombre cosecha. Todo lo que sembramos, cosechamos. E o povo estava cosechando lo que havia sembrado. Parecia um caso perdido. Parecia que não havia mais salida para o povo. Pero hubo na salida. Porque quando Ezequias começou a reinar em Judá, ele teve uma atitude diferente de Acaz. Aunque Ezequias foi hijo de Acaz, pero ele teve uma madre de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher de fé. Isso é muito importante quando os padres ensinam a palavra de Deus a seus filhos. É muito importante quando ensinamos a nossos filhos a palavra desde pequenos, para que eles possam viver uma vida diferenciada, feliz, exitosa neste mundo. Para que eles possam viver uma vida por la fé, porque só podemos ter vida estando em la presença de Deus. Ezequias era hijo de Abias, que era hija de Zacarias, que também foi um homem fiel a Deus, um homem temeroso de Deus. E Ezequias, quando começou a reinar, ele hizo lo recto ante los ojos del Senhor. Ele obedeceu a palavra de Deus, ele creyó, ele puso por obra a palavra, ele reconheceu que o problema que a nação estava vivendo, o motivo do fracasso, do sofrimento do povo não era político, o problema era espiritual. E ele reconheceu que necessitava volver-se a Deus, buscar a Deus, priorizar a palavra de Deus. Amiga minha, amigo meu, a solução de seu problema não é política, não. Não é político, não. Não espere que os políticos resolvam seu problema. Não espere que os homens resolvam seus problemas. A solução de seu problema está em suas manos. Depende de sua atitude de fé. Porque no momento em que você se vuelva a Deus, você pode estar seguro que Deus se volverá a você também, para
librá-lo, para socorrê-lo, para que você encontre paz, para que você possa vencer a todos os problemas que lhe afligem. Ezequias, quando começou a reinar, ele teve esta compreensão, que o problema era espiritual, e não buscou a ser pacto, aliança com outros reis de outras nações para proteger-se. Não. Ele resolveu a ser pacto com Deus. Ele resolveu buscar a Deus. E disse a Bíblia, no livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 3, que no primeiro ano de seu reinado, ponga atenção, no primeiro ano de seu reinado, no mês primeiro, ele abriu as portas da casa do Senhor, que a casa havia cerrado, e las reparou. E mandou venir a los sacerdotes e levitas para que eles limpiaram a casa de Deus, purificaram a casa de Deus para restabelecer o culto ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Amiga minha, amigo meu, Ezequias convocou a los levitas, a los sacerdotes, e mandou que eles se santificaram e santificaram a casa do Senhor. E dijo, porque nossos padres se han rebelado e han hecho lo malo ante los ojos do Senhor nosso Deus, porque le deixaram e apartaram seus rostros do tabernáculo do Senhor e lhe volveram las espaldas. E aún cerraram as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem sacrificaram holocausto en el santuário ao Deus de Israel. Portanto, a ira do Senhor ha venido sobre Judá e Jerusalém, e los ha entregado à turbação, à execração e a escárnio, como veis vós outros com vossos olhos. E aqui, nossos padres han caído à espada, e nossos filhos, nossas irras e nossas mulheres foram levados cautivos por isto. Mire que ele teve uma compreensão espiritual. Ele compreendeu que seus padres caíram a espada, seus filhos, suas irras, suas mulheres foram levados cautivos por causa do pecado, porque eles volveram a espalda para Deus. Pero Ezequias dijo, agora, eu he determinado a ser pacto com o Senhor, o Deus de Israel. Mire usted, que maravilha, que atitude de fé. Esta decisão de fé cambiou toda aquela situação. Porque quando Ezequias resolveu a ser pacto com Deus, quando ele buscou a Deus, quando se volveu a Deus de coração, com um coração sincero, quando começou a poner por obra a palavra de Deus, Deus lhe deu o livramento. Deus lo librou de las manos de todos seus inimigos. Os inimigos vieram em sua contra, pero Deus lhe deu a vitória e ele prevaleceu sobre os inimigos. E a paz, a harmonia, a prosperidade reinou em Judá por causa da atitude de fé de Ezequias, porque ele buscou a Deus, ele puso em Deus sua confiança.
E diz a Bíblia que desta maneira hizo Ezequias em todo Judá, e recutou lo bueno, recto e verdadeiro delante del Senhor su Deus, em todo quanto empreendeu en el serviço de la casa de Deus, de acordo com a lei e los mandamentos. Buscou a su Deus, lo hizo de coração e foi prosperado. Amiga minha, amigo meu, usted pode, usted que me escute neste momento, usted pode cambiar por completo o rumbo de sua vida. Usted pode cambiar a história de sua vida. Usted pode ser feliz. Sabia? Usted pode ser feliz. Usted pode curar-se de suas enfermidades, sejam físicas, sejam emocionais, espirituais. Usted pode curar-se. Usted pode restaurar sua família, seu matrimônio, sua economia. Usted pode prosperar. Sua vida pode dar um giro total de 180 graus. E todo vai depender unicamente de você. Não depende de Deus. Não depende do pastor, do bispo, da igreja que você congrega. Não. Depende de você. De você volver-se a Deus. Poner em Deus sua confiança. Obedecer, poner por obra sua palavra e passar a viver por la fé, passar a viver em obediência à palavra de Deus. E toda a sua vida cambiará. Quizás você que me escuta e neste momento se encontra com sua vida hecha polvo. Você cometeu muitos erros, muitos pecados. E você não sabe o que fazer para cambiar esta situação. Você se sente fracassado, você se sente perdido, você se sente sem forças, sem ânimo, sem valor. Pero este domingo, se você quer, este domingo estaremos orando por você para a sua liberação, para que você receba a reconciliação, para que você tenha sua vida, sua família restaurada. Este domingo, às 10 da manhã, aqui no Centro de Ajuda Cristiano, aqui em Madrid, em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca da estação de Atocha Renfe. Eu quero aqui fazer uma convocatória. Eu quero aqui invitar a todos os que me escutam agora, que se sentem caídos, perdidos, desorientados. Você que quizás cometeu muitíssimos pecados, muitíssimos erros, pero você pode estar seguro que quando você se volva a Deus, Deus se volverá a você também. Porque Jesus não vino para condenar, Ele vino para salvar. Ele quer salvar sua vida. Ele quer salvar sua família. Ele quer dar-lhe uma nova vida. E este domingo estaremos orando para que você receba a cura interior, a cura para sua alma, para que você receba o perdão. Estaremos orando por la restauração de sua família. Incluso lhe invito a que você traga sua família, traga sua pareja, seus padres, seus filhos. Vamos fazer uma vez mais a consagração para as famílias este domingo, 10 da manhã, aqui em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12. Vamos a consagrar os filhos para que o Espírito Santo bendiga a você e a toda a sua família. Este domingo, 10 da manhã, uma oportunidade para que você possa levantar-se e revertir esta situação que você está vivendo. Domingo, 10 da manhã, esta reunião do encontro com Deus, do reencontro, da reconciliação, da cura interior. E aqui, você agora pode desfrutar de parking,
gratuito, você não tem que pagar nem sequer para aparcar. Temos aqui o parking no hotel Hard Rock, não? Se você vem por Passeio de Santa Maria de la Cabeça, antes de entrar no túnel, você a mano direita, não entre no túnel, você vai passar a mano direita e você verá ali uma gasolineira Repsol. Você pode entrar por esta gasolineira e ali tem o parking do hotel Hard Rock. E você pode aparcar tranquilamente, acabando a reunião, ponemos o selo pela igreja e você não tem que pagar absolutamente nada. Todo é completamente grátis. Não desaproveite esta oportunidade para que você possa reconciliar-se com Deus e cambiar o rumbo de sua vida. Este domingo, 10 da manhã, Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12. Estou seguro que o Espírito Santo cambiará sua vida em nome de Jesus. E se lhe ha gostado este mensagem, lhe ha ajudado, lhe ha fortalecido, comparta com seus amigos e familiares para que eles também recebam a palavra de Deus. Amanhã regressaremos aqui com todos vocês. Hasta amanhã.